O sertão rachava sob o sol impiedoso, mas mais duro que a terra seca era o coração de Coronel Amaro dos Anjos, homem de fala mansa e alma podre. Era dono de tudo que os olhos alcançavam e do que nem os olhos viam. Fazendeiro rico, político, influente e senhor da lei local. Ele não precisava levantar a voz, bastava olhar. Quando ele passava pela estrada de terra em seu cavalo branco, os homens abaixavam os olhos e as mulheres tremiam. Havia histórias, boatos de moças levadas à força para casa grande e que nunca mais foram as mesmas. Famílias inteiras, expulsas de suas roças por causa de uma dívida inventada. Crianças crescendo com medo até do próprio nome. Na praça da cidade, onde ele gostava de fumar seu charuto de palha, todos o chamavam de seu coroné. Mas, pelas costas, era chamado de demônio de chapéu branco, um homem que confundia respeito com medo. Ele achava que era eterno, ele achava que o sertão era dele, até o dia em que ela chegou. Naquela manhã, o céu parecia diferente. O sol nasceu no mesmo lugar de sempre, mas havia um cheiro novo no ar. O povo da cidade sentiu, mas não sabia explicar. Uma brisa leve, como se o vento carregasse consigo um sussurro de mudança. E então, ela apareceu. Surgiu no alto da estrada empoeirada, montada num cavalo castanho, de postura firme e olhar afiado. Cabelos presos sob o chapéu de couro. Rosto marcado pelo sol do sertão e pela dor que vira na vida. Não veio com promessas, nem com discursos. Veio com a presença por trás dela, mais 6 cangaceiros, todos com o rosto sério e as armas prontas. Mas ela não precisava mostrar o rifle. Bastava o olhar de Maria Bonita, um olhar que dizia: aqui ninguém vai mais sofrer calado. E mesmo quem não sabia seu nome, sentiu que aquela mulher ia mudar o destino do sertão. Na segunda noite depois da chegada de Maria Bonita, o povo ainda andava desconfiado. Ninguém ousava se aproximar. Ninguém falava. Mas ela sabia que onde o medo reina, há segredos enterrados. Foi quando uma menina de olhos fundos e pés descalços se aproximou, não disse nada. Apenas entregou um lenço manchado de sangue. Atrás dela, uma mulher com rosto marcado e olhar sem cor apareceu. Depois, outra. E mais outra. Em menos de 1 hora, havia 12 mulheres em silêncio em volta de Maria Bonita. Não era uma multidão. Era uma confissão coletiva. Uma dor represada por anos. Ele levou minha filha, sussurrou uma. Meu marido tentou impedir. Foi enterrado sem caixão, disse outra. Coronel Amaro entra nas casas como dono. Leva o que quer. Quem fala, morre. Maria ouvia tudo calada, os olhos fixos no fogo. Mas dentro dela, uma raiva fria começou a subir, como uma serpente acordando no escuro. Aquela noite, ela não dormiu. Escreveu nomes. Fez mapas e jurou a si mesma: por cada lágrima derramada, esse homem vai pagar. No dia seguinte, o sertão parecia em silêncio, mas era o silêncio antes da tempestade. Maria Bonita passou a andar pelas vilas, ouvindo tudo, dizendo pouco. Descobriu nomes, datas, os capangas mais cruéis. Os mais fracos, as rotas do gado, os esconderijos, os buracos onde o coronel escondia ouro, armas e documentos. Soube também do capataz Tobias, fiel ao coronel, mas com uma irmã entre as vítimas. Ele tem raiva escondida. Pode ser que quebre. À noite, reunia seu pequeno bando num galpão abandonado. Vamos agir no silêncio, como cobra no mato seco. Montaram o mapa do latifúndio do coronel. Dividiram as áreas. Quem cortava a cerca, quem distraía os cães. Ela mesma entraria. Pela cozinha da casa grande, onde uma empregada de confiança abriria a porta no momento certo. Nada podia dar errado, nada seria perdoado. Cada passo era milimetrado, cada palavra sussurrada. O dia seria na próxima lua nova,
quando o céu estivesse escuro, o sertão finalmente veria a luz da justiça. Maria Bonita passou a andar calada, como se escutasse o vento. Mas o que ela ouvia era o que ninguém ousava dizer em voz alta. Ela ouvia o medo, o silêncio das vítimas, o peso das injustiças. Em cada canto do sertão havia alguém que conhecia uma parte da verdade. Ela costurou cada fragmento com precisão. Coronel guarda as armas num porão escondido atrás do altar da capela. O gado de contrabando vai toda sexta pela trilha da Pedra Negra. Tobias, o capataz, tem sangue nos olhos, mas culpa no peito. Maria observava tudo, anotava tudo. E quando chegou a noite, reuniu seus homens num galpão afastado entre mandacaros e silêncios. A porta foi fechada com tranca. Um lampião aceso no centro iluminava. Um mapa desenhado na areia com carvão. Ela falava baixo, mas firme. O coronel construiu o próprio império em cima de dor alheia. Agora a dor vai virar faca. A raiva, pólvora. Dividiu tarefas como quem reparte munição, Carcará e Lazinho iam cortar a cerca da lateral leste, onde a visão dos capangas era menor. Nena do Mato, a mais ágil, distrairia os cães com pedaços de carne embebidos em cachaça. Zé do Fogo, o melhor atirador, ia vigiar do alto da serra com luneta. E Maria Bonita, com a empregada Dalva, que perdera a irmã para o coronel, entraria pela cozinha no exato minuto em que o sino da capela tocasse meia-noite. Ninguém atira primeiro, só se for para salvar um inocente. Nosso inimigo é o monstro do poder. E ele tem rosto, nome e data marcada. A ação seria na próxima lua nova. O céu estaria escuro. O coronel não teria luz, nem sorte, nem santo que salvasse. Aquela seria a noite em que o sertão ia respirar, pela primeira vez em anos, sem medo. O céu do sertão estava mais escuro do que nunca. Não havia lua, não havia vento. Só o som do próprio sangue correndo nas veias dos que iam lutar por justiça. Maria Bonita vestiu sua jaqueta de couro batido, ajustou o rifle nas costas e amarrou um lenço no cabelo. Era como vestir a memória de cada mulher ferida, cada pai que chorou a filha violentada. Enquanto o coronel dormia nos braços do luxo, ela marchava pelas sombras com fúria calculada. O grupo se dividiu em 3 frentes, Carcará e Lazinho, pelos fundos, para cortar a cerca de arame com alicate velho e mãos firmes. Nena do Mato e Zé do Fogo, cada um com tarefa mortal. Nena adormecer os cães com carne e pinga, e Zé vigiar do alto, com a velha luneta herdada do pai. Maria e Dalva, entrando pela cozinha, onde a chave da porta havia sido escondida sob uma pedra, como combinado. Era meia-noite em ponto quando o sino da capela soou. Um único toque. A porta rangeu devagar. A mansão do coronel era silenciosa, mas o silêncio não era paz. Era o tipo de silêncio pesado, carregado, como um instante antes de um raio. Maria atravessou a cozinha, a copa, subiu os degraus. O retrato do coronel pendurado na parede parecia encará-la com arrogância. Ela olhou de volta com desprezo. Hoje, esse sorriso vai sumir desse mundo. No corredor, 2 capangas armados, rindo baixo, jogavam cartas com descaso, como se a noite fosse só mais uma, mas foram surpreendidos por Lazinho e Nena, surgindo como fantasmas, um golpe de coronha, um estrangulamento rápido, nada de gritos. Só o barulho do baralho caindo no chão. Maria chegou à porta do quarto. O coração batia forte. Mas não de medo, era o peso da missão. Abriu a porta devagar. O coronel estava deitado. Camisola de linho, taça de conhaque ainda na mesinha. Ela deu 2 passos. A madeira rangeu. O velho abriu os olhos, olhou em volta, confuso, viu a silhueta armada de Maria Bonita. Tentou levantar. Nem tente, disse ela firme, apontando a arma. Ele tentou rir. Quem você pensa que é, mulher? Sou a voz de quem você calou. Sou a fúria das que você humilhou. Sou o fim da sua era de sangue.
O coronel escorregou, a mão devagar para o travesseiro, onde havia um revólver escondido. Maria percebeu. Você ainda tenta, né? Até no fim, se acha acima da justiça. Ele puxou o revólver, mas não teve tempo. Bang! O tiro ecoou. A bala atravessou o peito do coronel, caiu para trás, os olhos ainda abertos, a expressão de surpresa e medo eternizada no rosto. Lá fora, os cangaceiros já tinham recuado. Os sinais estavam todos dados. Maria desceu as escadas devagar, parou na porta da frente, olhou para o céu sem lua. Respirou fundo, sabia que aquela noite mudaria o sertão para sempre. No dia seguinte, o povo soube. Nas feiras, nos terreiros, nas bocas de fogão, a justiça chegou. E veio do vestido de couro de uma mulher valente. Alguns choraram, outros sorriram. Mas todos sabiam. Maria Bonita agora era lenda. E o sertão, terra de quem tem coragem. A cabeça do coronel ainda estava quente quando o povo acordou com a notícia. Alguns rezaram, outros brindaram, e teve quem se escondeu, porque sabiam, quando o poder cai, a poeira sobe. Maria Bonita virou lenda da noite para o dia, mas lenda também atrai maldição. As cidades vizinhas começaram a se armar. Coronéis aliados exigiam vingança. O delegado de Juazeiro jurou por Deus que traria a cabeça da cangaceira vadia numa bandeja de prata. Cartazes surgiram nas feiras. Procurada, Maria Bonita. Recompensa, 2.000 réis. O que era liberdade virou perseguição. Maria, Lampião e os cangaceiros começaram a viver à margem, mais ainda do que antes. Acamparam no alto das pedras, onde o vento assovia triste e o sol castiga até a sombra. Mas mesmo ali, longe de tudo, os dilemas batiam forte. Lampião se perguntava se aquela era a guerra certa. Zé do Fogo queria se vingar do delegado. Dalva, a moça que abriu a porta da Casa Grande, tinha desaparecido. Maria ficou em silêncio por dias. Sentia o peso dos olhos do povo. Uns a viam como heroína, outros como assassina. Uma noite, enquanto o fogo ardia baixo e a lua espiava, Maria escreveu em um caderno velho: a justiça tem preço, e às vezes quem cobra é o próprio povo que você tenta salvar. No outro dia, chegaram as notícias. A fazenda do coronel foi tomada por milícia armada. Um grupo do governo vinha em marcha com jagunços e soldados. O povo do vilarejo estava sendo forçado a entregar qualquer informação sobre Maria. Era o início de uma nova fase, a caçada. Maria olhou para cima da serra, respirou fundo, apertou a alça da bolsa de couro e disse: se quiserem minha cabeça, que venham buscar, mas vão ter que subir o sertão inteiro para isso. E ali, com o rifle no ombro e os olhos no horizonte, Maria Bonita não era mais só uma mulher. Ela era a chama que queimava os alicerces de um sistema podre. Mas quanto mais forte a chama, mais vento sopra para tentar apagar. O sol mal tinha nascido quando os homens do governo chegaram na vila. Fardas sujas, olhos frios, armados até os dentes. Diziam estar ali para proteger a ordem. Mas o povo sabia. Vieram para pegar Maria Bonita. Viva ou morta, eles prometeram. Perdão para quem entregasse informação. Dona Nair, que perdeu o filho num abuso do coronel, cuspiu no chão. Seu Vicente, que vende farinha na feira, virou o rosto. Até as crianças sabiam. Quem entrega justiça para o inimigo apodrece por dentro, mas havia traidor no meio. Um homem vendido por medo ou por dinheiro falou: estão no alto das pedras, mas é difícil chegar lá. A tropa partiu ao meio-dia. 15 homens, com guia e coronel militar. A ideia era simples: cercar e matar. Só que Maria e seus cangaceiros já esperavam por isso. Desde a invasão da Casa Grande, ela sabia que o preço viria. Na noite anterior, traçou um plano com um Lampião. Armadilhas de espinhos na trilha, fogueiras falsas para enganar o caminho, códigos com assovios curtos e estalos de pedra.
Quando os soldados começaram a subir a serra, encontraram silêncio, calor, mosquitos e medo. O guia tentou alertar. Essas trilhas enganam até o mapa. Mas o coronel gritou: cangaceiro é tudo bicho, e bicho a gente caça com bala. Foi aí que tudo começou. O primeiro passo errado, uma armadilha de espinhos atravessou a perna de um soldado. O segundo erro, um tiro certeiro de Zé do Fogo acertou o sargento. O terceiro, o medo tomou conta. De dentro do mato vinham os gritos: aqui não tem dono, não! Aqui quem manda é o povo! Maria Bonita desceu o morro como uma tempestade, vestida de couro, rifle nas mãos, olhar de justiça. Apontou para um dos soldados. Volta e conta para quem mandou vocês. A justiça não se cala, nem se rende. Os que sobraram correram. Os que tentaram lutar caíram. E no fim da tarde só restava o cheiro da pólvora, o canto da asa branca e a certeza: o sertão não é mais de coronel, agora é de quem teve coragem de lutar. Depois da emboscada no Alto das Pedras, o nome de Maria Bonita virou um trovão no sertão. Nos vilarejos, velhos falavam com orgulho. Nas feiras, as moças já costuravam lenços de couro. E os homens, alguns com medo, outros com admiração. A rádio do Recife fez questão de noticiar. Grupo de cangaceiros, liderado por mulher, desafia tropas do Estado. O povo batizou a Justiça do Sertão. Mas a justiça tem um preço. Na capital, os coronéis começaram a se reunir. Era preciso calar Maria. Não com tiros, mas com proposta. Uma carta foi enviada até ela, selada. Oficial, ofereciam paz. Um título, até dinheiro. Bastava entregar as armas. Lampião leu e disse: parece doce, mas mel do governo sempre vem com veneno. Maria olhou para o papel, queimou na fogueira e respondeu: quem compra coragem vende alma. Mas os perigos não estavam só fora. Um dos cangaceiros, Cabra Véi, começou a reclamar: para que tanto? Sangue? Já temos respeito. Essa guerra nunca vai acabar. Maria o olhava com desconfiança e uma noite escutou cochichos. Palavras trocadas com um estranho na beira do rio. Era um espião. A recompensa prometida por sua cabeça já ultrapassava 5.000 réis. E gente com medo vale menos que isso. No amanhecer, Maria não hesitou. Reuniu o grupo. Contou o que ouviu. Olhou nos olhos de Cabra Véi. Quem vira as costas no meio da estrada é pedra no sapato de quem ainda quer caminhar. Ele tentou fugir. Não conseguiu. A confiança quebrada feriu mais do que bala. Maria ficou em silêncio o resto do dia. Escreveu no caderno: a justiça é planta rara, requer coragem para nascer e fidelidade para florescer. Naquela noite não teve canto, só o vento e o choro contido de quem sabe. No sertão, o inimigo muitas vezes veste a mesma roupa que você. O sol mal clareava quando o sertão estremeceu. Do alto da serra, Maria Bonita pressentiu o fim. Os espiões haviam voltado, a recompensa dobrara. E agora vinham com tudo: helicóptero, jagunço, tropa de elite e um coronel que jurou vingança pessoal. Mas ela firme, com Lampião ao lado, com seus cangaceiros em silêncio prontos. A última trincheira foi montada no alto da Pedra Funda, lugar sagrado para os antigos. Último refúgio para quem não abaixa a cabeça. Maria escreveu um bilhete: se hoje eu cair, não chorem por mim. Cantem, cantem, alto. Para que o sertão saiba que existiu uma mulher que não teve medo de homem nenhum. O primeiro tiro rasgou o silêncio. O confronto foi como trovão. Terra subia com os pés dos cavalos. Grito, fumaça, sangue, coragem, um a um, os companheiros iam tombando. Mas levavam 3 juntos. Maria lutava como fera ferida. Gritava: aqui não se rende, aqui se morre de pé. Lampião foi alvejado no ombro, tentou levantar. Maria o puxou para o abrigo, mas o cerco já estava fechado. Quando a munição acabou, restou só o silêncio. Um oficial gritou: entreguem-se, prometemos julgamento justo.
Maria respondeu com os olhos, encarou. Carregou uma última bala, olhou para Lampião, deu um meio sorriso e sussurrou. É agora que a gente vira a história. O tiro ecoou. O sertão ficou mudo por um segundo. Depois, o vento soprou forte. Como se a terra lamentasse, mas também celebrasse. Porque naquele dia, o Brasil não perdeu só uma guerreira. Nasceu um mito. E até hoje, quem anda por aquelas bandas jura ouvir no vento. Aqui quem manda é Maria Bonita. E justiça não morre fácil, não.